A maior e melhor varejista da Bolsa Brasileira. Esse título nós mesmos que demos para a Vulcabras, uma das empresas que mais subiu na Bolsa nos últimos anos. Mas vale muito a pena falar sobre isso, porque no último episódio do Mercado Aberto a gente falou da crise das varejistas, mas tem uma varejista na Bolsa que vem dando muitos resultados positivos já há bastante tempo, que é a Vulcabras, empresa que a gente acompanha já há um bom tempo e vamos explicar aqui, né, Matheusinho? É isso aí, Tá preparado? sempre. Então, vamos começar mais um Mercado Aberto. Roda a vinheta. Fala pessoal, Thiago Salomão aqui na área, junto com o Matheus Soares, dois dos fundadores do Market Makers, e hoje a gente vai falar de Vulcabras, porque no último episódio, que eu não estava presente, aliás, parabéns, hein? Que Gostou? papo bom que você teve com o João Mamed da ZQuest. Ele é fera. Trouxeram uma nuvem cinza ali em cima das varejistas, acho que até bem mais que cinza, né? Um cenário bem difícil para as varejistas na Bolsa. A gente já fez o episódio Magazine Luiza falando dos problemas que ela estava tendo, até meio que antecipamos ali uma eventual capitalização que a empresa precisaria fazer. Mas hoje a gente vai falar de outra varejista que essa sim está indo muito bem, por enquanto, esperamos que continue assim, mas o Matheus vai explicar não só porque a Vulcabras está indo bem, mas também vai fazer um valuation freestyle na prática Valuation aqui. raiz. Até com as Tem continhas bastante aí na coisinha aqui pra tela. não perder. E vai mostrar o que você vai mostrar? Quanto a empresa vale ou quanto ela deveria valer? Quanto ela vale, quanto ela deveria valer, um pouco de como que a gente faz na prática para entender o porquê que uma ação tá barata ou tá cara e como que a gente faz aqui para até balancear os pesos da carteira com base naquilo que a gente acredita que tá barato e que ainda oferece potencial. Acho que vai ficar mais claro aqui na prática. Boa, mas antes de então mostrar esses dados, vamos explicar para a galera o que é a Vulcabras, né? Porque a gente não usa a Vulcabras ali, né? Tem outras marcas Sim. ali Acho por que as dentro do pessoas Vulcabras. conhecem pouco a marca Vulcabras, né, o nome, mas certamente já devem ter usado alguma vez. Pô, Tá? até vou botar na tela aí, ó, o stories nas minhas férias recentes ali, usando o Vulcabras ali andando por Los Angeles. Hein? Exato. A Vulcabras é a empresa que produz 3 tipos de marcas de calçado, né? Você tem ali o calçado Olímpicos, que é uma marca dela, é a marca que mais vende calçados no Brasil. Então ela é dona da marca Olímpicos, certamente você já deve ter visto ali o uniforme da seleção brasileira, De de vôlei, vôlei, né? Mas hoje é a marca que mais vende calçado. Além disso, mais que as outras marcas mais conhecidas? mais assim? que as outras marcas mais conhecidas. Caramba. A gente está falando aí não só Olímpicos, aí eu vou falar das 3 marcas, mas ao todo ela vende mais de 20 milhões de calçados por ano. A Vulcabras inteira? A Vulcabras Ah, tá. inteira. E quais são as outras marcas? Porque além da Olímpicos, ela também tem Under Armour, né? A Under Armour é uma marca americana, mas ela licenciou, ela quem produz os calçados da marca Under Armour aqui no Brasil. E além dela, Mizuno, que é uma marca japonesa que até 2020 era operado pela Alpargatas, dona da Havaianas, e foi vendida, né? Esse licenciamento foi vendido para Vulcabras. Mas o DNA da Vulcabras sempre esteve ligado ao esporte. Então a gente falou aqui de Olímpicos, a gente falou aqui de Under Armour, a gente falou aqui da Mizuno, mas no passado ela também produziu calçados da New Balance, da Reebok, da Adidas. Então o DNA dela sempre esteve presente no esporte. Mas você usou o termo produzir. Uhum. Ela é uma fábrica de calçados ou ela é uma varejista de calçado? Boa pergunta. Ela produz, mas ela é uma empresa verticalizada. Então ela produz esse calçado, ela distribui esse calçado, né, para todas as lojas que a gente conhece, Baiar, World Tennis, lojas de bairro. Mas além disso, ela também vende diretamente ao consumidor. Então através do e-commerce. Então a gente pode dizer sim que ela é uma varejista. Além de ser uma fábrica, né, dado que ela produz, ela também é uma varejista, já que ela tem cada vez mais vendido para o público final. Né? E até ao vender para o público final, você acaba conhecendo também os gostos, né, as preferências dessas pessoas. Qual calçado que está saindo mais? É o calçado vermelho tamanho 38? É o calçado preto tamanho 39? E isso, inclusive, é uma vantagem competitiva da Vulcabras. Né? Então, como ela produz muito calçado, e qual que é a grande vantagem que ela tem? Né? Imagina o momento que a gente está vivendo aqui agora, né? De dólar alto, uma situação do varejo difícil, né? Imagina o lojista, não sabe quanto que ele vai vender no Natal, né? Difícil para ele fazer projeções, né? O consumidor está passando por um momento difícil. Então, quando você pensa em importar calçados, uma marca Nike, que realmente é um setor muito competitivo, né? Você está competindo com Nike, com Adidas, que são marcas muito conhecidas, né? Então, quando esse varejista, dono da loja de sapato,
tem que tomar uma decisão do quanto que ele vai pedir de Nike ou Adidas, ele tem que fazer isso com um pedido mínimo de 6 meses. Então ele pede em março, em maio, para poder já pensar no Natal. Uhum. E é muito difícil você fazer esse cálculo, né? A vantagem da Vulcabras é que, como ela produz internamente, né? Quando ela produz aqui no Brasil, em 2 meses esse calçado já está na porta do varejista. Uhum. Então ele consegue, e ele não precisa fazer estoque, né? Sim. Se a gente pegar, por exemplo, o que está acontecendo com a Centauro, que é uma empresa que tem sofrido esse ano, principalmente por conta dos pedidos que ela fez de Nike, que acabaram sendo muito maior do que a demanda que ela teve, a Vulcabras é o contrário, né? Ela acaba sendo um parceiro desse varejista porque esse cara ele pode fazer o pedido com pouco tempo de antecedência. Ele consegue se programar, mas não precisa estocar muita coisa. Então, para entender um pouco melhor o modelo de negócio da Vulcabras, e até para entender as vantagens dela, Vulcabras e Centauro, né? Como elas estão inseridas? A Vulcabras, de certa forma, vende para Centauro também? Sim. Ou como é que funciona a A relação? Centauro é talvez a maior parceiro comercial da Vulcabras. Ah, é? É. Então, se você entra numa loja da Centauro, você vai ver lá calçados, principalmente Mizuno, né? Olímpicos também vai ter Olímpicos, mas você vai ver Mizuno. Varia, né? O mix de lojas ela varia. Mas a diferença aí, né? Isso, inclusive, é um dado importante do setor, né? Porque se a gente pegar até 2018, é no setor muito, muito difícil de ganhar dinheiro. Porque as grandes marcas, a gente está falando aí de Nike e Adidas, inundavam o mercado brasileiro com tênis, com calçados esportivos que não eram vendidos lá fora. Então imagina que lá fora as marcas ficavam muito estocadas e para onde que a gente vai mandar esse estoque? Manda para o Brasil e vende lá com margem negativa. Uhum. Vamos desovar esse calçado lá. O Brasil era o quê? 2% da receita dessas grandes marcas, então vende lá. Então o setor aqui era muito difícil. As marcas não ganhavam dinheiro. A Under A Armour, concorrência de preço ficava... exato. Né, você pega um Nike a um bom preço, né, não fazia sentido você comprar alguma outra coisa aqui. Exatamente. Então, durante muitos anos foi um setor que não deu dinheiro, né? A Vulcabras durante muitos anos não conseguiu ganhar dinheiro. De fato, as receitas ficaram estagnadas. Só que isso começou a mudar a partir de 2018. Foi quando a Vulcabras adquiriu o licenciamento da Under Armour, que até então vendia com margem negativa, gastava mais com marketing do que vendia, né? E em 2019, se eu não me engano foi 2019, a Centauro adquiriu o licenciamento da marca Nike, certo? E em 2020, a Mizuno adquiriu o licenciamento a Vulcabras adquiriu o licenciamento da Mizuno. Então, a partir daí, o setor se comportou. Porque a partir do momento que a Nike passa a ser administrada por uma Centauro que precisa dar dinheiro para o acionista, que pensa em rentabilidade, isso começa a mudar. O mesmo vale para a Under Armour, operada pela Vulcabras, e o mesmo vale para a Mizuno, que passou a ser operada pela Vulcabras e que essa marca, sem dúvida, foi transformada pela Vulcabras, né? Então, quando a gente falava da Mizuno dentro da Alpargatas, ela deixou de ser uma marca bem operada. Não era o DNA da Alpargatas vender calçado esportivo, né? Uhum. Então, a gente está falando aí de uma produção na época de 2.000 pares de calçados dia na mão da Alpargatas e hoje esse número de pares de calçados produzidos pela Vulcabras da marca Mizuno já chega em 20.000 pares por dia, o que mostra o quanto que a empresa vem ganhando participação de mercado nesse setor. Vale dizer aqui que o dólar no patamar de R$5 também ajuda a Vulcabras conjunturalmente, né? O calçado importado ele ficou muito mais caro, né? Mas o trabalho que ela tem feito de posicionamento entre as marcas, e aí vai muito do fundamento, aqui a gente gosta de olhar muito o fundamento. Então, quando a gente pega Olímpicos hoje ela está ocupando diversos nichos de calçados. Então, se no passado ela vendia ali calçados num ticket médio, né, num preço médio ali de R$100, hoje ela já tem conseguido conquistar outros níveis, né, outras escalas de preço. Então, se a gente pegar o Corre Grafeno, a gente está falando de um calçado que é vendido por R$700 e está conseguindo vender, né? Então, as pessoas têm dificuldade, não, a Vulcabras é uma fábrica, não é uma marca, mas peraí, olha a Olímpicos, olha o que ela tem feito, esse trabalho de posicionamento de marca, conseguindo ocupar espaços que ela não estava. Então, se a gente olhar maratonas, é possível, e isso é um mercado que é um setor que vem crescendo muito, a gente falou de Smart Fit no varejo, mas cada vez mais as pessoas têm ido para o esporte, têm feito esporte, né? Uhum. Você tem o envelhecimento da população e as maratonas têm ganhado muito espaço aqui no Brasil, né? E é fácil ver o calçado Olímpicos no pé desses caras, né? Então, Legal. até
Um bom gente ponto, quer- né? Então essa mudança até, quer dizer, não é bem uma mudança, mas é uma preocupação maior com o bem-estar, com a saúde, né? Tem levado as pessoas mais empurrado mais para os esportes. Sim, Isso também pode ajudar nessa demanda aí, vamos dizer, uma coisa meio sem secular dúvida, aí, né? A tendência é que as pessoas cuidem cada vez mais da saúde e sem façam mais dúvida. exercício, pode ajudar ela. E aí, olhando o posicionamento das marcas, né, a gente tem Olímpicos, que é a marca democrática, né? Porque ela atinge ali preços de R$ 100 até R$ 700. E por que democrática? Porque quando a gente pega outras marcas, por exemplo, a gente vai pegar um calçado de grafeno da Nike, não vai custar 700, vai custar R$ 2.000, Uhum. 1.500. Então, a gente fala que não é um calçado barato, R$ 700, mas é democrático, porque permite com que as pessoas tenham acesso a esse material de primeira qualidade a partir da Olímpicos, né? Então, Olímpicos é um calçado de entrada, você pode usar ele casualmente no dia a dia ou para esporte. Under Armour já é um calçado mais caro, mas muito focado em musculação, em crossfit, em treinos de impacto. E que aqui isso aí é um fato curioso, né? Aqui no Brasil, 80% do que a Under Armour vende é calçado, 20% é vestuário. Lá fora é o contrário, 80% é vestuário, 20% calçado, porque lá fora você tem muitas lojas. E Uhum. para você vender vestuário, roupa, calça, shorts, as pessoas precisam ver, elas precisam tocar, precisam ser atendidas, entender o material, qual que é a diferença entre um e outro. Então lá fora é o contrário isso. A gente tem até um ponto para falar sobre isso, que é até uma avenida de crescimento. E Mizuno é o calçado de alta performance. Então você vai pagar mais caro, é uma faixa de preço mais caro, mas é para o maratonista, é para o cara que está correndo, que tem que fazer um tempo melhor. Então ela ocupa muito bem essa pirâmide de performances, né, de tipo de calçado. Então ela se posiciona muito bem. E qual é esse ponto aí de avenida de crescimento? A avenida de crescimento é que o mercado, o investidor, ele prefere pagar mais caro para uma empresa que é totalmente varejo, né? Então a gente falou da Vulcabras, que é uma varejista, porque ela tem conseguido vender para o consumidor final, mas ainda é pequena a parte da receita, né? A gente está falando que o e-commerce dela representa ali, se eu não me engano, 13% do total de receita dela. Quando você diz pagar mais caro, é um múltiplo maior. Um múltiplo maior, Tá. exatamente. Hoje ela ainda é negociada como uma fábrica. Exatamente. Tá. Hoje ela é ainda negociada como uma fábrica, embora a gente acredite que ela tenha marcas, que isso tem valor, que ela já está se tornando uma varejista, de fato, né? E a parte da Under Armour é que a empresa tem cada vez mais guiado o mercado pelo, no sentido de que ela deve, em algum momento, fazer esse caminho de construção de lojas, né? E para criar lojas, de fato. Então, entrar em shoppings e acessar cada vez mais o varejo para aumentar essa participação no vestuário. Ainda não existe uma estratégia para isso, e isso é bom porque a empresa tem sido bastante paciente, né? Seria ruim se de fato, não, vamos crescer no varejo, agora vamos fazer loja e vamos, né? Tudo que eles fazem é aos poucos, né? Então, o e-commerce geralmente é um canal de desovar estoque, que não dá dinheiro, né? De promocionar e tudo mais. A Vulcabras tem ganhado dinheiro no e-commerce, então ela deve fechar esse ano com uma receita de mais ou menos 300 milhões, ou até mais do que isso no e-commerce, né? Então, isso é uma cena, são cenas que a gente deve ver nos próximos capítulos, mas se você, quem acompanha as teleconferências da Vulcabras, cada vez mais eles têm falado sobre essa entrada no varejo físico. Isso aí, inclusive, é um desejo do fundador da Vulcabras, que é o seu Pedro Grendene, né? Então a Vulcabras ela foi adquirida pelo Pedro Grendene e pelo irmão Alexandre Grendene, que eram donos da Grendene, né? O Pedro, ele era um cara muito mais de produto, enquanto o Alexandre é um cara mais de marketing, de venda. Em algum momento, os dois tiveram que tomar a decisão de quem vai ficar na Vulcabras, quem vai vender a Vulcabras e tudo mais, e o Pedro quis ficar na Vulcabras. Inclusive, o Pedro Grendene é pai do Pedro Bartelli, que é o atual CEO da companhia. E ele é esse cara de produto, ele é esse cara que gosta de olhar o calçado. Até hoje, ele vai na loja, vai na fábrica, olha o calçado, vê se está bonito, se não está. Então, ele é esse cara de produto, tem isso enraizado dentro dele e tem essa vontade de ir para o varejo, né? Então, isso deve ser uma cena que a gente deve ver nos próximos capítulos. Pô, então, eu acho que o pessoal tá ansioso, eu pelo menos estou, para saber como é que esse valuation na prática aí, mas antes, um pitch elevator aí, resumindo a tese de Vulcabras, ali quando tá esperando para pegar o elevador ali para descer para ir almoçar, como é que você resumiria a tese de Vulcabras? Por que
você gosta tanto de Vulcabras? Aliás, não sei se ficou claro, mas Uhum. temos a carteira do Market Makers, né? Temos a carteira. Em novembro está subindo mais de 20%, né, essa empresa. Por conta do resultado que foi explosivo, né? Então por que a gente gosta de Vulcabras e sendo muito rápido aqui no Pitch Elevator, né? É uma empresa que vem crescendo receita numa faixa aí de 27% ao ano, entre 21 e 23, no pior momento do varejo, certo? Certo. Então focada no que ela sabe fazer de melhor, que é calçados esportivos, que vem apresentando uma tendência de crescimento. Então tem um vento a favor nesse negócio. Certo. Além disso, além dela estar impulsionando a receita, ela é uma empresa que vem crescendo rentabilidade. Então a margem EBITDA, né, lucro operacional da empresa vem crescendo com margem. Ou seja, ela cresce a receita e o Impulsiona custo a não margem. cresce proporcionalmente, O né? lucro cresce mais do que a receita porque ela vem ganhando margem. E além disso, uma empresa que tem o melhor parque fabril de calçados do Brasil, investiu muito no passado, e isso se traduz num retorno sobre o capital investido na faixa de 29%. Então é uma empresa que vem tendo um ROIC, né, muito acima do seu custo de capital, vem crescendo muito forte num momento super difícil e cada vez mais impulsionando as suas marcas, né? E não está cara. A gente está falando tudo isso aqui, uma empresa que para o ano que vem deve negociar ali na faixa de 9 vezes o lucro. A gente tem lá o fluxo de caixa descontado, quanto que a empresa vai gerar, tudo, mas para ficar fácil aqui, seria mais ou menos 9 vezes o lucro dela para o ano que vem, crescendo o que vem crescendo. Quando a gente olha outras varejistas, até mesmo Alpargatas, que no passado chegaram a valer 80 vezes lucro, né? Hoje deve estar ao redor de 20 vezes o lucro. Se a gente pega Arezzo, na faixa de 15 vezes o lucro. Por que a Vulcabras, que vem crescendo tanto, o lucro é maior do que o da Arezzo, tá? O lucro hoje já é maior do que o da Arezzo, mas o múltiplo ele ainda é muito abaixo. Então, enquanto continua abaixo, porque o lucro sempre cresce, a gente vai continuar segurando ela, apesar de ela já ter subido aí quase dobrado esse ano. Então, foi um pouquinho mais que 2 minutos, talvez, mas não, mas esse é ótimo, valeu a pena. Eu até falei um pouquinho de comentaram que valuation. eu tô de Arezzo hoje aqui, né? Tá de Arezzo. Que é uma baita marca também. Usando meu Vans aqui, mas tava de Mizuno nas Inclusive, férias. a Arezzo ainda não tem calçados esportivos dentro da sua House of Brands, né? Quem sabe aí... Olha lá, hein? Quem sabe aí, ó... Alô, alô. Alô, Birman. Excelente. Mas é difícil, porque o lucro da Vulcabras é maior hoje, né? Quero ver como é que é a negociação ali. Vai ter que pagar um prêmio bem alto para conseguir comprar a empresa. Acho que não faria sentido. Quer dizer... Quem sabe um dia, né? A gente não sabe as pretensões, né? Mas vamos lá. Esse valuation de... Vamos lá, para não falar de padaria, né? Que faz no papel de pão, mas você é mais digital aí, já tá até na telinha. O que você trouxe aí de número? Então, para dar um pouquinho de dado para o pessoal, né? Então, é uma empresa que tem um valor de mercado de 5,2 bilhões de reais. O EV dela, né? Quando a gente pega o valor de mercado mais a dívida líquida, é quase igual, porque ela é caixa líquido hoje, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Muito importante num setor como... Num setor difícil como esse, né? Então ela tem 373 milhões de dívida bruta e um caixa de 376 milhões, ou seja, já tem 3 milhões ali de caixa líquido, que inclusive abre espaço para pagamento de dividendos. A gente vai falar isso aqui no nosso cálculo. Ela tem uma receita, como eu disse, que cresce 28% ao ano entre 21 e 23, então esse ano ela deve fazer 2,8 bilhões de receita e ano que vem a gente estima algo ali perto de 3 bilhões. Então, já crescendo de uma maneira mais conservadora. A gente não está falando que esse crescimento vai se perpetuar para frente, o que é até um upside aí para o nosso caso. A conta de cabeça aqui dá menos de 10% de crescimento. Isso aí, menos de 10%. Só que tem a questão de entrada no varejo via lojas físicas. Certo. A gente não considera isso é uma opcionalidade para o nosso valuation aqui. Produção de calçados, então ela produz 20 milhões de pares, isso deve crescer, vai 10% aí também, nessa mesma faixa. Margem bruta, isso é impressionante, inclusive, né? A empresa ela saiu de 35% em 2019, nos 9 meses de 21, para 41,4% nos 9 meses de 2023, e no terceiro tri que ela divulgou agora, esse número atingiu 42,9%. Ou seja, é uma margem bruta que vem crescendo muito forte, fruto das sinergias entre as marcas, fruto da alavancagem operacional. Então a fábrica está lá, as máquinas estão lá. Quanto mais ela produz, mais ela ganha, né? Um EBITDA, né, a margem EBITDA saiu de 16,6%. O EBITDA é o lucro operacional da companhia, tá? Então se a gente pega a receita, tira lá os custos dela,
tira as despesas que ela tem de administrativas com o pessoal, o que sobra é o lucro operacional. Você soma ali o quanto que ela tem de depreciação, né? Aí você chega no EBITDA, que é uma proxy do quanto ela gera de lucro de fato, operacional. Então, um EBITDA que esse ano deve bater 640 milhões, ano que vem deve atingir 740 milhões se ela continuar crescendo, né, impulsionando essa margem. A gente está com uma margem de mais ou menos 23% para o ano que vem, foi 24% no terceiro tri desse ano. Isso gera, a gente chega num lucro líquido aí da empresa esse ano de 520 milhões e 610 milhões para o ano que vem. Então, 610 para uma empresa que está valendo 5 bilhões alguma coisa, daí menos de 10 vezes, como a gente falou. O quanto que sobra para o acionista, né? Então, só esse ano, nos 9 meses que ela teve, ela está gerando 300 milhões de caixa livre. Então, o que ela gera de lucro, menos o quanto que ela gasta para reformar as fábricas e tudo mais, e deve fechar 2024 com um fluxo de caixa livre de 500 milhões de reais. Então, se a gente fala uma empresa que tem potencial de gerar 500 milhões de reais de caixa, que vai para o caixa da companhia, e vale 5 bilhões, no ano que vem, a gente está falando aí de um retorno de 10%, né? Pelo que ela gera. É como se você comprasse um apartamento por 1 milhão, você aluga esse apartamento por 100 mil no teu ano, e é isso, é o 10%, é o quanto que sobra para uma empresa que não está alavancada, né? Não tem dívida, tem marcas que estão crescendo, pode entrar no varejo e está pagando dividendos. Esse ano já pagou 200 milhões de reais de dividendos, que dá quase 50% mais ou menos do lucro líquido. Isso deve avançar, né? Então, por quê? Ela não tem dívida, ela pode se alavancar até por conta da estrutura de capital. Então, é uma empresa muito boa que está pagando um fluxo de caixa aí, e a gente consegue visualizar esse negócio e está pagando 10% mais ou menos. Então, é mais ou menos esse o fluxo, né? O quanto que você, como acionista, compra uma empresa pro quanto que ela está te dando. Uma conta rápida aí seria essa. Sabe o que você devia fazer? Você devia, já que no último vídeo vocês perguntaram se o Luiz Barsi estava certo sobre varejistas, eu ia perguntar se ele investiria em Vulcabras, né? Porque, ó, talvez ele não gosta muito de varejista, mas ele gosta de dividendos, né? Sim. Se é uma varejista que cresce e paga dividendo, talvez até o Barsi gostaria, Sim, né? sim. Então, exato. Então, esse é mais ou menos a nossa conta. Eu acho que é um lucro que não é um lucro comprimido, é um lucro que vem crescendo, tá? Então, a gente tem que falar dos riscos também, né? Então, ó, ela vem crescendo bastante. O dólar nos R$ 5 ajuda o que ela faz, porque você tem menos importação aqui. Então, acaba sendo uma proteção, né? Com o Brasil dando, com essa faixa de dólar, é uma proteção. Se esse dólar vir para 3, será que ela vai conseguir gerar esse mesmo montante de caixa? Será que a competição não vai aumentar? A gente falou aqui que a indústria está muito mais racional, está menos competitiva nesse sentido, né? Mas fica aí um ponto de atenção. Esse ponto que eu ia trazer, Mate. Eu não sei se o dólar vai para 3, não sei se tem condição, mas o dólar pode cair. Mas mesmo que o dólar não caia, existe alguma possibilidade de a Nike 50% de desconto nos tênis brasileiros? Tem acontecido. Só para... Já tem acontecido? Tem acontecido. A Centauro é quem opera a Nike aqui no Brasil. E os resultados que a Centauro divulgou no primeiro e no segundo trimestre, principalmente desse ano, mostraram um nível de estoque muito elevado, porque na época da pandemia você pedia 100 calçados e chegava a 50, você pedia 200, chegava a 100, o que começaram a fazer é, vamos pedir logo 1.000, que aí se chegar a 500 tá ok, só que quando pediram 1.000 de novo, chegou 1.000, né? Então, inundaram, né, principalmente a Centauro através da Nike, inundou o setor aqui de calçados da marca Nike, e ela tem cada vez mais, vestuário tem pegado bastante, né, camiseta, isso, se a gente pegar os resultados da Vulcabras, ela sofreu na parte de vestuário, mas já tem pegado, né, então isso aí, essa conjuntura não é das melhores, e mesmo assim a empresa está indo bem. A gente quer ver como é que vai ser agora o Natal, que é a época, né, melhor época aí para as varejistas. Vamos ver como é que vão ser as promoções que a Centauro vai fazer, que ela ainda tem um estoque elevado, mas até então no segmento de calçados não impactou a Vulcabras. Bom, vou fazer minha parte, vou dar só a Vulcabras de presente para a família. Cada um pezinho, cada um, ó, você quer correr, vou te dar um Mizuno, vou te dar... já fazer o trabalho de... Tem que fazer o trabalho. Não basta só investir, né? Tem que ajudar a empresa ali. Né? É isso aí. É isso então, Mateuzinho? É isso aí. Tem comentários Vamos ver. Comentando Vamos ver, comentários? Vamos Chegou ver aqui aí? o que o
o Josué mandou pra gente, né? Ele é o homem que caça ali as perguntas, né? Vamos ver. Ó, Manuel Couto. O senhor Barsi tem razão quando se refere ao varejo de lojas de departamento, eletrodomésticos e vestuários? Esse R foi porque o Barsi fala assim. O A profeta. varejista Eu sou um profeta, né? Todas vão falir, só falta a data de quando acontecerá. O Manuel Couto acredita aí no Barsi. É um setor Sim, difícil. eu acho que, assim, até pegando um exemplo meio anedótico que você falou na sua newsletter dessa semana, né? A C&A tá subindo 300%? Mais de 200%. Se quem tivesse vendido loja Renner e comprado, aí sim estaria com uns 300. Mas 200 nesse ano? Nesse ano. Sim, C&A vai quebrar um dia? Talvez aí Eu só achava que fosse. pela teoria aí da filosofia do Barsi, poderia até quebrar, né? Mas aí vai muito do perfil de cada investidor, né? Acho que um investidor, quem segue a doutrina do Barsi, quem lê o livro dele, a gente acompanha há um tempão, os resultados falam por si só, mas é um perfil que não compraria uma varejista, principalmente em vias de quebrar. Sim. Já comprou outras empresas em vias de quebrar que acabaram dando uma volta por cima, mas não eram varejistas. Inclusive a Clabin, né? Exato, e Taurus, enfim, outros investimentos ali um pouco controverso, nem controverso, mas não era uma empresa que esbanjava saúde, né? Exato. Mas a C&A, deu 200% de retorno num ano que a bolsa está de lado, né? Tá um ano ruim da bolsa, né? Então, sim, quem conseguiu aproveitar essa oportunidade ganhou muito dinheiro. Então, acho que no final, acaba tendo bolsa para todo mundo, né? Você não pode ter preconceitos, né? E não cair muito na narrativa. Acho que o caso de C&A e Loja Renner é uma narrativa que achava que a C&A fosse quebrar e a Renner ia se fosse... recuperar. O que aconteceu foi o contrário, né? A C&A foi muito bem e pera lá, acho que a Renner não ganhou o espaço que ela ia ganhar da C&A. Pelo contrário, a C&A que está ganhando, né? Então, tudo é uma narrativa. E o mercado é cheio delas, né? Então, a gente tem que sempre não ter muito preconceito, porque com preconceito a gente deixa de olhar outras coisas, deixa de aprender, né? Então, aliás, foi um grande aprendizado nosso esse ano, né? Porque C&A a gente não pegou. Não pegou. E Renner a gente pegou. Então a gente perdeu dinheiro com o Renner. A gente não esquece, Renner até hoje é a maior detratora da nossa carteira, mas fizemos bem ali em ter estopado o prejuízo. A gente não pode se apegar a uma empresa, né? Não dá para fazer o tal do médio, né? O que é o médio? O preço médio? O preço médio, né? Você vai comprando. Eu comprei a 20, tá 10. Acontece que o fundamento pode piorar, né? Se o fundamento não muda, aí você tem que realmente dobrar a tua posição, mas se muda, aí você tem que cair fora. A segunda pergunta, Gustavo Ribeiro. Bota o áudio do Mercado Aberto no podcast, conteúdo excelente. Já tá lá, hein? Tá lá. Estamos subindo lá, aliás, valeu demais. Muita gente ouvindo o Mercado Aberto também no podcast, mesmo saindo com depois do episódio que a gente faz toda quinta-feira, então valeu demais. Valeu demais, Gustavão. André Carboni. Quando dizem consumidor alavancado, o que querem dizer? Porque eu ouço consumidor endividado. Pode ser isso aí também. Acho que alavancado é um sinônimo aí de endividado, né? A analogia recebe pouco e tem muito a pagar, né? A analogia vem da alavanca, né? Com a alavanca você levanta muito mais peso do que você conseguiria usando seus próprios braços, né? Então você está comprando, né? Trazendo para o consumidor ou para a empresa, né? Você está investindo mais do que você investiria se usasse seus próprios recursos, né? Então vai te dar uma... Esse termo eu nunca tinha olhado e eu adorei. Nunca tinha ouvido. Mas isso, né? Porque te dá uma, vamos dizer, você fica mais marombado de subir peso, mas também se você não aguentar, no vai caso, doer mais. você utiliza a alavanca, que é o cartão de crédito, né? Então aumenta ali o seu contas a pagar. Cartão de crédito é uma navalha, diria o Cazuza, mas aqui é uma alavanca. É isso aí. Aí a quarta pergunta vem do Anderson. O fundo Market Makers está disponível para investir? Que pergunta, hein? Vamos lá. Está disponível na Empíricos, está disponível no BTG Pactual e está disponível na EQI. Não sabia disso, está lá na EQI também. Então, Empíricos, BTG, EQI. Se você não tem conta em nenhuma das três, sugiro que abra para investir lá. Ou então, dá aquele pedido ali para a sua corretora, fala, deixa eu investir lá no Market Makers, coloca o fundo deles aí. Aliás, esse mês está entrando... Acho o melhor mês de captação, hein? Graças a Deus. Muito bom, hein? O que você vai fazer com esse dinheiro todo? Segredo. Pensei que você ia falar de comprar Vulcabras. Segredo. E a quinta vem do Boa Jeff. Boa o quê? Boa Jeff. Com 2 Fs. Boa Jeff. Já perdi 5 mil de principal investido em Magazine Luiza. Não sei o que faço.
Se mantenho ou realizo esta perda logo? Olha. Acho que é uma decisão pessoal isso aí. É uma Desculpa. decisão Assim, pessoal. O que a gente faz com o nosso dinheiro, a gente não investiu em Magazine Luiza e nem pretende investir. Né? Agora, os 5 mil em relação ao quê? Né? Você investiu por quê? Qual era o seu objetivo com esse investimento? Se você tirar o dinheiro, você vai colocar onde? Acho que essas coisas não tem uma resposta tão simples assim, não é compra ou vende. Né? Acho que vai muito mais o que você por que você colocou o dinheiro na Magazine Luiza. Exato. O que você acredita nos preços atuais, né? Se você tem ela em carteira hoje, é porque você acredita nela hoje. Né? Todo dia você tem a decisão de comprar ou vender. Tem isso. Então é como se você estivesse comprando ela hoje, né? Então, cada escolha é uma renúncia, cada já escolha é uma diria renúncia. Chorão. A gente fica de fora aqui, do nosso lado. Paloma, é isso. Perguntas feitas, comentários comentados. E a única coisa que a gente não comentou, né? Mercado aberto com tempo... A gente já fez no frio, Estufa, na chuva... Hoje tá um calor do cão. Josué, que você falou que é de Brasília, tá com saudade da terra dele, que lá não era tão quente quanto aqui. Tá impressionante mesmo. Bom, é isso então, meu querido. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, fortalece nosso trabalho, leva também para mais gente, compartilha com quem você acha que gostaria de saber desse conteúdo e se inscreve no canal, que toda semana tem conteúdo pra caramba agora no YouTube do Market Makers, né? Tem o podcast na quinta-feira, tem o Mercado Aberto, tem o de investidor para investidor, enfim. Conteúdo é o que não falta aqui no nosso canal. Beleza? A gente se vê semana que vem com mais um Mercado Aberto.